culpas perante Deus. Entendeu? A culpa é perdoada. Então nós somos justificados. Ato divino. Regeneração, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que é regeneração. Ato divino. Santificação, e aqui é um ato divino sequenciado pelo esforço humano. Porque Cristo opera a santificação em mim. Ele me torna santo diante de Deus. O que é santo? Santo, no grego, agios. No grego é kadosh. No hebraico, perdão. No hebraico, kadosh. Santo. O que é santo? Ato ou efeito de se separar. Então, Jesus, naquele momento, me santifica, me separa, me tira do pecado. Agora eu devo permanecer em uma vida de santificação, me santificando, ou seja, me separando todo dia, todo instante, toda hora, todo minuto, todo segundo do pecado, me distanciando de tudo aquilo que desagrada a Deus, que é profano aos olhos de Deus a todo instante. Por isso que é uma ação do homem, porque eu tenho que escolher me separar. Uma vez o pastor presidente, ele falou que a gente busca a santidade, porque a gente não é santo, né? A gente erra, a gente peca no dia a dia. No caso, a gente busca a santidade, né? Olha, existe uma diferença entre ser santo no ato da salvação e depois viver a santidade que Deus requer. No ato da salvação, Jesus me santifica, porque Ele me justifica. Santo é separar. Então, no ato da salvação, Ele me separa. De quê? Do pecado. Ele me separou, Ele me santificou, Ele me limpou, Ele me purificou no ato da salvação. Agora, eu sou ser humano e eu ainda sou pecador. Então, eu tenho que viver uma vida separada do pecado. Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 4, ou capítulo 4, versículo 3, se não me engano. Ele diz, porque a vontade de Deus para vocês é a vossa santificação. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14, ele aconselha a se santificar, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então é um processo que eu devo viver, o processo da santificação. Toda hora e todo instante eu tenho que me separar do pecado, do profano, daquilo que desagrada a Deus. Entendeu? Deu para você entender aí, o Thales, sinergista? Beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a fé aqui. Julgamos que talvez seja melhor adotar certa ordem lógica para melhor êxito em nosso estudo. Começamos, portanto, com a parte que toca ao homem na salvação, o que provavelmente facilitará a nossa compreensão, visto como arrependimento é o primeiro ponto de que trataremos em nossa discussão do assunto. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre a fé. Falar um pouco sobre a fé, já que nós estamos trabalhando sobre essa primeira ordem da salvação, que é crer. O homem é um ser finito. O que é ser finito, irmão? Hã? Tem fim, isso aí. Uma hora se acaba. Que vive em constante busca pelo infinito. E devido à sua finitude, ele toma consciência de suas necessidades físicas, psíquicas e sociais. E a partir disso, inclina-se em busca de sentido para a vida. Nessa busca de sentidos, a razão transcende
transcende os limites de sua finitude e abre-se para a experiência e relacionamentos com um ser superior, ou seja, Deus. Nesse relacionamento, observa-se um ato de fé. Por que observa-se um ato de fé? O homem é um ser finito. E ele está em busca de algo que é infinito. E quando ele consegue alcançar esse algo que é infinito, a saber, Deus, torna-se um relacionamento de fé. Por quê? Por quê? Porque você passa a crer naquilo que você não vê, não toca, não sente. Quem aqui viu Deus? Quem aqui já tocou em Deus? Não, pastor, eu já senti Deus. Uma coisa é você sentir uma alegria no culto, pela presença dele no ambiente. Totalmente diferente. Por isso que é um relacionamento de fé. Aí é aquilo que eu falei semana passada. Como você crer em algo que não existe? Porque Deus existe? Deus existe, Gabriel? Não. Ele é. Sempre existe. Deus não existe. Porque a lei da física diz o seguinte: alguma coisa para existir tem que ter um princípio. E aonde é que você encontra o princípio de Deus? Que dia que Deus nasceu? Quem criou Deus? Deus não existe da forma que nós existimos. Por isso que Deus é. É por isso que ele diz, eu sou. Não, pastor, mas o senhor está enganado. A Bíblia diz. Nós vemos que Deus aparece com braço, com mão. E são mensagens antropomórficas. A gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar, acho que a martiologia, a gente vai estudar sobre isso. Antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É formas humanas, é maneira humanas que Deus se identifica para o homem conseguir entender o que ele quer falar. Por exemplo, Jesus diz que Deus é Espírito. Um Espírito tem braço? Jesus diz que ele é Espírito. A gente vai, em teontologia, nós vamos clarear muito essa questão. Embora é complicada, mas a gente vai clarear isso. Deus é Espírito. Quando Deus aparece lá no Antigo Testamento, no capítulo 53 de Isaías, quem se manifestou o braço do Senhor? A expressão braço ali é só para demonstrar o poder de Deus, a força de Deus, a ação de Deus naquele momento. Porque Deus não existe como eu e você existe. Por isso que é um relacionamento de fé. Você crê em algo que você não vê e que não existe como você existe. Você crê em algo que é eterno, mas você não sabe. Porque você nunca viu. Você nunca tocou. Por isso que a ciência, ela tem dificuldade de crer. Por isso que o ateu tem dificuldade de crer na existência de Deus. Por causa dessa palavrinha, fé. Ele não crê. Então, para você ter um relacionamento com Deus, você precisa ter o primeiro passo, que é crer. Crer num ser que você não vê. Crer num ser que não tem a mesma essência que você. Crer num ser que não pensa como você. Totalmente complicado. É uma doutrina difícil, pastor? Muito. Uma doutrina complicada, pastor? Muito.
Complicado mesmo, você vai ver quando a gente chegar em Trindade. Cientistas não acreditam em Deus, né? Hã? Cientistas não acreditam em Deus, não. A maioria deles não. Eles acreditam naquilo que ele vê. Isso aí. Então, é que você falou que ninguém, cara, né, ninguém nunca viu Deus, nunca tocou. Mas no princípio, quando Deus fez Adão e Eva, eles viviam com Deus, mas viviam assim, vendo a face de Deus ou era o quê? É aí que é complicado. Aí eu fico É aí que é com dúvida. complicado. Tem coisas, filha, tem coisas que não há respostas. Como Adão via Deus? Mas ele não via, né? Ele só conversava com ele, não via a voz dele. Igual ele escolheu quando era árvore que estava nu, ela entrou Adão. Como Adão via Deus? Via a voz só. Adão via de fato Deus? Pode ser que via, mas via Deus na essência que ele é. Como é a essência de Deus? Eu não sei. É porque a Bíblia fala que ninguém viu Deus. Hã? A Bíblia fala que ninguém viu Deus. Eu não achei até hoje dele não, assim não. A Bíblia Só Jesus viu, ele disse que ninguém. É outro detalhe. Isso aí. Adão não via. É outro detalhe. É outro detalhe. Ninguém vê Deus. Moisés viu Deus? Não viu. Moisés viu a glória de Deus. E a voz e a glória, né? Isaías no capítulo 6 viu Deus? Paulo também viu Deus, ele viu a resplendor de luz, ele ficou cego. Deus não se pode ver. Claro, um dia nós o veremos como ele é. Isso é fato. Agora, tem coisas na teologia que não há margem para nós chegarmos a nenhuma conclusão. Essa é uma delas. Como é o cabelo de Deus? Deus tem cabelo? Não sei. Deus tem braço? Pelas palavras do próprio Jesus, não. Por quê? Porque Jesus disse que o Pai é Espírito. E quando ele ressuscitou, ele chegou para Tomé e mostrou. Tomé, vê que toca. Toca aqui, Tomé. Vê que não é um Espírito que está aqui diante de você. Toca. Você está entendendo? Mas em teontologia, fica tranquilo. Provavelmente será a nossa terceira matéria. Aí a gente vai detalhar isso com texto bíblico, com base bíblica. A gente vai desfrutar melhor disso aqui. Por enquanto, vamos voltar aqui para a nossa soteriologia, porque senão eu vou deixar vocês malucos, vão desistir do curso antes de chegar lá. E não é para desistir não, porque não é difícil, é fácil. Tem muita coisa boa pela frente. Como diz aquela música antropomórfica demais, tem coisa boa chegando. Tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre a fé. Depois a gente lá em teontologia, Está em qual página? a gente discute na página 62. Quando a gente chegar lá em teontologia, a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, em teologia sistemática, a gente vai trabalhar melhor sobre esta questão, tá bom? Na página 60 aí, primeiro parágrafo aí, a definição de fé mostra o quanto ela... 62? Isso. Porque nós estamos falando de fé, então vamos definir um pouco sobre alguns conceitos de fé. A definição de fé mostra o quanto ela é abrangente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Fé não é crer sem provas. Ela é baseada na maior de todas as provas, a palavra de Deus. A fé é um fato, mas também um ato. Manifesta-se por ações, por obras, como um grão de mostarda. Há dois aspectos da fé, o ativo e o passivo. A fé ativa diz respeito ao nosso viver, nosso agir, nosso trabalhar para Deus. Já a passiva se relaciona com a fidelidade do crente ao Senhor e sua firme
perseverança. Vamos definir um pouco sobre essa questão de fé. Nós temos... Nós temos aqui, primeiro conceito, primeira definição, fé natural. Depois nós temos a fé prodigiosa. Ao meu ver, o comentarista colocou definições demais sobre fé aqui. Ou ele poderia ter feito alguns resumos que a gente vai tentar enquadrar um dentro do outro aqui para facilitar a nossa compreensão. Aí nós temos a fé salvífica, a fé viva, né? Então vamos falar sobre a fé natural. O que é a fé natural? Todos nascem com a fé natural, a qual está simplesmente relacionada ao raciocínio humano. Essa é a fé que alguém tem quando toma um avião. Ou seja, você pega um avião, sabe que você vai chegar lá no seu destino. É a fé natural. Como disse o Gleison, é aquilo que você precisa ver, tocar. É uma fé natural. É aquela fé que você saiu de sua casa e sabia que chegaria aqui. Naturalmente você chegaria aqui. Você entraria no seu carro, você pegaria sua moto, você viria. Essa fé não é um dom. Essa fé todo ser humano tem. A fé natural. Nós já nascemos com esse tipo de fé. Eu creio em algumas coisas, não creio em outras coisas. Fulano bateu com o carro, mas eu não vi. Quando eu ver, ou quando eu chegar lá, então eu vou crer, vou acreditar. Por quê? Porque está ali na minha frente e eu estou vendo. É uma fé natural. Essa fé é uma fé que todos nós já nascemos com ela. Na página 63, a fé prodigiosa. Trata-se de uma fé que opera milagres e deve estar tão presente na pessoa que necessita de uma intervenção divina, quanto na de quem ora por ela, ou vice-versa, ou na de quem recebe. A fé prodigiosa nada tem a ver com a salvação, embora em algumas situações ela tenha atuado como chamatriz, tanto no ministério de Jesus, quanto no ministério dos apóstolos. Essa fé prodigiosa está relacionada naquilo que você crer em algo miraculoso. Por exemplo, um exemplo de fé miraculosa. Eu vou tocar no mar com um cajado e ele vai se abrir. É uma fé miraculosa, porque eu acreditei que por aquela ação minha, Deus poderia fazer um grande milagre, ir contra a lei da própria natureza. Você está entendendo? É uma fé miraculosa. Esta fé aqui, a gente vai enquadrar ela junto com o dom da fé. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A fé salvífica. Essa fé aqui, ela é interessante. A fé salvadora é a fé inicial, concebida pela pregação do Evangelho, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Que fé é essa? É aquela fé que quando prega-se para você o Evangelho, você crer no Evangelho como meio de salvação, você passa a crer nisso e você agora passa a viver por isso. Essa é a fé salvífica. A fé que você recebeu ela no momento em que você ouviu o Evangelho. O Evangelho foi pregado e gerou em você uma confiança, uma certeza que por meio desse Evangelho você é salvo. Por meio desta obra que Cristo realizou no Calvário, você é salvo. Essa é a fé salvífica. Esta fé é gerada em você no ato do momento em que você ouve o Evangelho,
passa a crer, se arrepende dos seus pecados, agora vive, permanece vivendo em cima disso que você creu. A fé salvífica, aquela que você crê e permanece crendo. Beleza? Perguntas? Atende lá para mim. Ela vai te atender aí, meu irmão. Essa fé é derramada em nossos corações mediante a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Dom, esse dom aqui, não tem nada a ver com dons do Espírito, citado em Efésios capítulo 2, esse dom aqui, isso não vem de vós, é dom de Deus, não tem nada a ver com dons do Espírito, salvé salvífica, esse dom aqui, embora seja algo que Deus nos concede, um presente que Deus nos concede, mas não é aquele dom, aquela fé de segundo aos Coríntios, como dons espirituais. É outra fé, é uma graça, é um charisma, é um favor que Deus te oferece, que Deus te faz, te oferecendo a salvação. Então você crer nisso, e então você é salvo. É a fé salvífica, que não vem de nós, vem de Deus. Por que ela vem de Deus? Porque pela pregação do Evangelho eu recebo essa fé. Ok? É como ele leu em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como crerão se não há quem pregue? Como você vai crer se ninguém pregar para você? Essa é a ideia aqui. Na página 64 aí, para que a fé salvadora exista, é necessário a pregação do Evangelho. Eu gostei dessa frase aqui, tanto que eu postei no meu Facebook ontem. Onde não há pregação, não há fé. E onde não há fé, não há salvação. Onde não há pregação do Evangelho, pregação genuína. É por isso que a igreja precisa entender o seguinte: nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Eu fico olhando os pregadores aí, eu fico com dó dos meninos. Os meninos pregam querendo promover movimento, oba-oba, querendo pregar para o povo da glória a Deus, para o povo pular. E essa não é a finalidade da igreja. O pregador não tem que pregar para promover movimento. O pregador não tem que pregar para batismo do Espírito Santo. O pregador não prega para cura, nada disso. O pregador prega para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação. Se vai haver batismo, se vai haver cura, é uma ação do Espírito Santo. O objetivo da igreja é pregar o Evangelho para promover fé no coração do pecador, para levar o pecador a crer na obra do Calvário. Uma vez que o pecador creu na obra do Calvário, então ele aceita esta obra do Calvário e é salvo pelo Cristo do Calvário. Então, a finalidade do pregador é essa, é pregar, anunciar o Evangelho, pregar para promover fé. É por isso que eu sou. A gente vai estudar uma matéria chamada homilética. Não é omelete, irmão. É homilética. A gente vai estudar uma matéria chamada hermenêutica. E a gente vai estudar uma matéria chamada exegese. Bom, o que é a homilética? A homilética é a arte de falar. Na homilética você aprende a
falar com o seu público, você aprende a identificar o seu público. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a arte da interpretação, junto com a exegese. Ambos trabalham com a interpretação e a aplicação do texto. A gente vai estudar sobre isso, como é que se faz interpretação de texto. Bom, então o pregador, ele precisa ter em mente, e lá em homilética a gente vai estudar, ele precisa ter em mente que ele vai pregar uma mensagem de maneira que o seu ouvinte vai compreender aquela mensagem. Pregador bom é esse. Eu entendo assim também, porque se a palavra não fizer o efeito, não adianta ir forçar nada. A gente vê muitos pregadores verdadeiramente forçando ele. Pregador bom é aquele pregador que prega e você sai do culto, semana que vem, aquela mensagem está aqui, ó. Mês que vem, pregador bom. Aquele pregador que prega, você É mais ou menos assim mesmo. saiu lá fora, pregador pregou o quê? Não sei, mas estava bom. Esse pregador não é pregador bom. Não é bom. Por quê? Qual é o objetivo do pregador? O que prega o evangelho tem que ter esse pensamento. Eu vou pregar para você entender o que eu estou falando. Eu estou lendo um livro. Eu até indico para vocês como pregar no Antigo Testamento. Eu não lembro o nome do autor. Você lembra? Uma coisa é Christopher. Christopher alguma coisa. Um cara excepcional. E ele contou a experiência que um belo congresso foi feito sábado e domingo. A gente vê isso acontecer direto, né? E no sábado foi um pregador pregar e o pregador pregou e teve um movimento, um barulho, aquela coisa, e no outro dia de manhã estava todo mundo comentando. Aí no domingo à noite o pregador foi e pregou uma mensagem centrada, não teve barulho, não teve movimento, ninguém correu, ninguém gritou. Na segunda-feira, a multidão falava do movimento do sábado, mas não falava do que aconteceu no domingo, porque no domingo não aconteceu nada. Passou um mês, a multidão não lembrava mais do movimento, mas aquela mensagem do domingo ficou impregnada na mente das pessoas, as pessoas ficaram... Então, essa tem que ser a ideia do pregador. Essa tem que ser. Claro que no meio pentecostal, a gente que é pentecostal, a gente gosta, né, de... mas isso não é o foco. Isso pode acontecer no nosso meio, porque nós somos pentecostais. Acontece no nosso meio? Acontece. Mas o foco é pregar e você sair daqui, aquilo que aquele pastor falou, realmente eu senti que eu preciso mudar naquela área. Então, por quê? Porque uma igreja que prega o evangelho promove fé nas pessoas. Uma igreja que não tem pregação, ela não promove fé, ela promove emocionalismo. E aí é um problema. Aí é uma igreja que cresce, não, ela incha. Já viu que é sapo boi? Não cresce, ela incha. Por isso que a igreja tem que priorizar palavra. Por isso que você, pastor, irmão que é pregador, vocês que vão ser obreiro na igreja, priorizem conhecimento pela palavra. Instrua a igreja na palavra. Nós temos aí fé natural, como nós já falamos, fé prodigiosa, fé salvífica, a fé viva, que é aquilo que nós falamos. Você crê e continua crendo. Essa fé precisa manter-se viva dentro de você. Você crê que Jesus é o meio de salvação, permanece crendo até o fim. É como disse lá no Apocalipse:
Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você permanece crendo e por isso você permanece fiel até receber a coroa.